Existe algo profundamente perturbador em olhar para o espelho e reconhecer perfeitamente quem está te encarando de volta. Não deveria ser assim. Não aos 20, 30, 40 anos. Não quando você ainda tem décadas inteiras de vida pela frente. Não quando cada dia deveria ser uma oportunidade de evolução, de descoberta, de transformação. Mas ali está você. A mesma pessoa de sempre. Os mesmos padrões. Os mesmos medos, as mesmas limitações que você carrega como correntes invisíveis há anos. Quando foi a última vez que você se surpreendeu consigo mesmo? Quando foi a última vez que fez algo que te fez questionar quem você realmente é? Quando foi a última vez que olhou no espelho e pensou: quem é essa pessoa? De onde veio essa força? De onde veio essa confiança? A verdade é que você se tornou refém da própria previsibilidade. Você sabe exatamente como vai reagir em cada situação. Sabe exatamente quais desculpas vai usar para não tentar algo novo. Sabe exatamente qual vai ser sua justificativa para continuar sendo exatamente quem sempre foi. E todo mundo ao seu redor também sabe. Eles sabem que você vai dizer sim quando deveria dizer não. Sabem que você vai se desculpar por coisas que não são culpa sua. Sabem que você vai aceitar menos do que merece porque tem medo de pedir mais. Sabem que você vai escolher o caminho seguro, mesmo quando o caminho arriscado poderia te levar a lugares extraordinários. Você se tornou uma pessoa completamente previsível numa vida que exige constante reinvenção. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo todas as manhãs, não para o público. Ele sabia que a versão pública de si mesmo, o imperador que todos conheciam, era apenas uma fatia pequena de quem ele realmente poderia ser. E ele usava a escrita como ferramenta de construção consciente da própria identidade. Ele entendia algo que a maioria das pessoas nunca entende. Você não nasce com uma personalidade fixa. Você constrói uma personalidade através das escolhas que faz todos os dias. E se você tem o poder de construir quem você é, você também tem o poder de desconstruir quem você foi e reconstruir quem você quer se tornar. Hoje, você vai descobrir como se tornar irreconhecível em apenas 30 dias. Não através de mudanças superficiais que impressionam por algumas semanas e depois desaparecem, mas através de uma metamorfose psicológica tão profunda que até você vai ficar chocado com quem se tornou. 30 dias. 4 fases. Uma transformação completa. O mais importante, você vai fazer tudo isso em silêncio, sem anunciar, sem pedir opinião, sem buscar validação, porque as transformações mais poderosas acontecem na sombra, longe dos holofotes da expectativa alheia. Você está pronto para desaparecer por um mês e reaparecer como uma pessoa completamente nova? Porque uma vez que você comece esse processo, não há volta. Você nunca mais vai conseguir voltar para a versão limitada de si mesmo que deixou para trás. A primeira semana vai contra todos os seus instintos sociais, silêncio e afastamento social completo. Isso não é sobre se tornar antissocial ou desenvolver fobia social. É sobre algo muito mais profundo e perturbador, descobrir quem você é quando não está performando para uma audiência. Porque aqui está uma verdade que vai doer. A maior parte da sua personalidade atual não é realmente sua. É uma colagem de expectativas alheias, aprovação social, medo de julgamento e necessidade de aceitação. É uma máscara que você usa há tanto tempo que esqueceu que está usando. Durante 7 dias, você vai remover essa máscara completamente. Nada de redes sociais, nada de encontros sociais, nada de conversas desnecessárias, nada de explicar suas decisões para ninguém, nada de buscar validação através de likes, comentários ou aprovação alheia. Você vai se comunicar apenas quando absolutamente necessário. Trabalho, emergências, questões práticas, tudo mais é silêncio. E no primeiro dia desse silêncio, você vai sentir algo assustador: ansiedade. Ansiedade de não estar sendo visto. Ansiedade de não estar sendo ouvido. Ansiedade de que as pessoas se esqueçam que você existe. Essa ansiedade é informação preciosa. Ela revela o quanto da sua identidade
está construída sobre a necessidade de atenção externa. O quanto você depende da validação alheia para se sentir real. Sêneca passou anos exilado numa ilha, separado de tudo e todos que conhecia. Ele poderia ter passado esse tempo se lamentando pela perda da vida social, pela ausência de reconhecimento, pela falta de estímulos externos. Mas ele fez algo diferente. Ele usou o isolamento como laboratório da alma, como oportunidade de descobrir quem ele realmente era quando despido de todos os papéis sociais que costumava representar. E no silêncio do exílio, ele descobriu algo revolucionário. A pessoa mais interessante com quem você pode conversar é você mesmo. A companhia mais rica que você pode ter é sua própria mente quando ela não está poluída pelas opiniões e expectativas dos outros. No terceiro dia de silêncio, algo vai começar a acontecer. Você vai notar pensamentos que nunca tinha notado antes. Vai perceber padrões de comportamento que estavam no piloto automático. Vai começar a questionar crenças que sempre aceitou sem questionamento. Você vai descobrir que tem opiniões sobre coisas que nunca soube que tinha opiniões. Vai perceber que há aspectos da sua personalidade que foram suprimidos porque não se encaixavam na versão socialmente aceitável de quem você deveria ser. No quinto dia, você vai começar a sentir algo que talvez não sinta há anos: curiosidade genuína sobre si mesmo. Não sobre como os outros te veem, mas sobre quem você realmente é quando ninguém está olhando. E no sétimo dia, você vai ter sua primeira revelação importante. Você é muito mais interessante do que pensava, muito mais complexo, muito mais capaz, muito mais único. O silêncio não te enfraqueceu, te revelou. A segunda semana vai atacar a manifestação mais visível da sua identidade atual: mudança física radical. Mas não estou falando de mudanças cosméticas superficiais. Estou falando de reconstruir completamente como seu corpo ocupa espaço no mundo. Se você sempre usou o cabelo de um jeito, mude completamente. Se sempre se vestiu de uma forma, adote um estilo totalmente diferente. Se sempre andou de uma forma, mude sua postura, sua presença física. Isso vai parecer superficial, mas não é. Seu corpo é a interface entre sua identidade interna e o mundo externo. É a primeira impressão que você causa. É como você se sente sobre si mesmo antes mesmo de abrir a boca. Quando você muda radicalmente sua aparência física, você força sua mente a se adaptar a uma nova versão de si mesmo. Você quebra padrões neurológicos que estavam automatizados há anos. Marcos Aurelius treinava fisicamente como gladiador, mesmo sendo imperador. Ele entendia que mente e corpo não são entidades separadas. São aspectos diferentes da mesma identidade. Quando você transforma um, você inevitavelmente transforma o outro. Mas aqui está a parte mais importante. Você vai fazer essas mudanças sem explicar para ninguém, sem pedir opinião, sem justificar suas escolhas. Quando as pessoas perguntarem por que você mudou, você vai simplesmente sorrir e dizer: senti vontade de mudar. E não vai elaborar. Essa recusa em se explicar é crucial, porque explicar suas mudanças é uma forma sutil de pedir permissão para ser diferente. É você inconscientemente negociando sua transformação com pessoas que têm interesse em mantê-lo exatamente como você sempre foi. E no final da segunda semana, você vai notar algo extraordinário. As pessoas vão começar a te tratar diferente. Não porque você pediu, mas porque você está emanando uma energia diferente. A energia de alguém que não tem medo de mudar. Mais importante, você vai começar a se tratar diferente. Quando você se olhar no espelho, não vai reconhecer completamente a pessoa que está te encarando de volta. E essa sensação de estranhamento consigo mesmo é exatamente o que você precisa para quebrar a prisão da autoimagem limitante. Chegamos à terceira semana, onde a transformação se aprofunda para territórios que a maioria das pessoas nunca tem coragem de explorar: reconstrução emocional e mental completa. Isso não é sobre suprimir emoções negativas ou fingir que problemas não existem. É sobre desenvolver uma relação completamente nova com seus próprios estados internos. Durante 7 dias, você vai praticar algo que os estoicos chamavam de visão do cume.
Você vai observar suas emoções, pensamentos e reações como se fosse um cientista estudando um espécime fascinante. Quando você sentir raiva, em vez de se identificar com a raiva, eu estou com raiva, você vai observar a raiva presente. Quando você sentir medo, em vez de ser o medo, eu tenho medo, você vai testemunhar o medo. Há medo acontecendo. Essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque quando você para de se identificar com seus estados emocionais, você descobre que tem o poder de escolher como responder a eles. Mas prepare-se, essa é a semana mais difícil, porque você vai confrontar aspectos de si mesmo que preferia ignorar. Vai perceber padrões emocionais que estavam sabotando sua vida há anos. Vai se deparar com medos que nem sabia que tinha. E é exatamente nesse confronto que a verdadeira transformação acontece. Durante a terceira semana, você vai descobrir algo que vai mudar para sempre, como você entende sua própria mente. Você não é seus pensamentos. Isso pode soar como conceito abstrato, mas quando você realmente experimenta essa verdade no corpo, é devastador. Você percebe que passou anos sendo refém de uma tagarelice mental que nem era sua escolha consciente. Sua mente produz milhares de pensamentos por dia. A maioria deles são repetições de padrões antigos, preocupações imaginárias, autocríticas desnecessárias, fantasias que nunca vão se realizar. E você tem tratado cada um desses pensamentos como se fosse uma verdade absoluta sobre quem você é. Epicteto era escravo quando desenvolveu sua filosofia mais poderosa. Ele não tinha controle sobre seu corpo, sua localização, suas circunstâncias externas, mas ele descobriu que tinha controle absoluto sobre algo muito mais importante: como interpretar e responder ao que acontecia na sua mente. Ele escreveu: "Não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre os eventos." E talvez a aplicação mais radical dessa verdade seja: não são os pensamentos que nos controlam, mas nossa relação com os pensamentos. Durante a terceira semana, você vai praticar algo que vai parecer impossível no início: observar seus pensamentos sem se envolver com eles. Como se você fosse uma pessoa sentada na margem de um rio, observando folhas flutuando na correnteza. Pensamento de autocrítica surge? Você observa: pensamento de autocrítica, e deixa passar. Pensamento de ansiedade sobre o futuro aparece? Você nota: pensamento ansioso, e não se agarra. Nos primeiros dias, você vai falhar constantemente. Vai se pegar completamente envolvido com cada drama mental que sua mente produzir. Mas a cada vez que você perceber que se envolveu e conseguir se distanciar novamente, você está fortalecendo um músculo mental que a maioria das pessoas nunca desenvolve. E no quinto dia dessa prática, algo milagroso vai acontecer. Você vai experimentar momentos de quietude mental real. Momentos em que sua mente não está produzindo nenhum drama, nenhuma preocupação, nenhuma narrativa. Apenas paz. E nesses momentos de paz, você vai descobrir quem você realmente é por baixo de toda a tagarelice mental. Vai descobrir que existe uma versão de você que é naturalmente confiante, naturalmente calma, naturalmente curiosa sobre a vida. Essa versão não precisa de validação externa porque tem validação interna. Não precisa de aprovação dos outros porque se aprova. Não precisa de entretenimento constante porque encontra riqueza na própria presença. Mas a transformação não para aí. Porque durante a terceira semana, você também vai praticar algo que vai reconstruir completamente como você se relaciona com o desconforto. Abraçar deliberadamente situações que te tiram da zona de conforto. Todo dia, você vai fazer algo que normalmente evitaria. Pode ser conversar com um estranho. Pode ser tentar uma atividade nova. Pode ser ter uma conversa difícil que você vem adiando há meses. O objetivo não é se tornar inconsequente ou imprudente. É expandir deliberadamente sua zona de conforto até que ela englobe experiências que antes te paralisavam. Marcos Aurelius governava um império, mas ainda assim fazia questão de se expor regularmente a desconfortos deliberados.
Dormia no chão quando poderia dormir em camas luxuosas. Comia alimentos simples quando poderia banquetear. Passava tempo com pessoas difíceis quando poderia se cercar apenas de bajuladores. Ele entendia que conforto constante é uma prisão disfarçada. Que quando você só faz o que é fácil, você se torna incapaz de fazer o que é necessário. E durante a terceira semana, você vai descobrir algo extraordinário sobre si mesmo. Você é muito mais resistente do que imaginava, muito mais adaptável, muito mais corajoso. Situações que antes te deixavam ansioso por dias vão se tornar apenas mais uma experiência interessante. Conversas que antes você evitava vão se tornar oportunidades de crescimento. Desafios que antes te paralisavam vão se tornar jogos que você quer jogar. Porque aqui está o segredo que ninguém te conta sobre crescimento pessoal. Coragem não é ausência de medo, é familiaridade com medo. Quando você se expõe deliberadamente ao desconforto, você para de ter medo do próprio medo. E quando você para de ter medo do próprio medo, você se torna capaz de fazer qualquer coisa. No final da terceira semana, você vai perceber que sua relação com si mesmo mudou fundamentalmente. Você não está mais tentando se proteger de experiências difíceis. Não está mais evitando conversas complicadas. Não está mais fugindo de aspectos desconfortáveis da sua própria personalidade. Você se tornou alguém que tem curiosidade sobre dificuldade, que vê desafios como oportunidades, que entende que crescimento sempre acontece no limite entre o conhecido e o desconhecido. E essa mudança de postura diante da vida vai preparar você para a transformação mais radical de todas, a reconstrução completa de como você se comporta no mundo. Chegamos à quarta e última semana, onde tudo se consolida numa nova identidade comportamental. Mas antes de mergulharmos nessa transformação final, você precisa entender que o que vai acontecer na quarta semana não é apenas mudança de hábitos superficiais. É a emergência de uma versão completamente nova de quem você é. Uma versão que as pessoas ao seu redor não vão reconhecer. Uma versão que você mesmo vai ter dificuldade de acreditar que sempre esteve lá, esperando para ser liberada. A quarta semana é onde tudo converge numa revolução completa de identidade. Nova forma de se comportar no mundo. Mas isso não é sobre copiar comportamentos de outras pessoas ou seguir um manual de como ser confiante. É sobre permitir que a pessoa que você descobriu nas 3 semanas anteriores finalmente se expresse através das suas ações cotidianas. Durante 21 dias, você removeu as máscaras sociais, transformou sua aparência física, reconstruiu sua relação com seus próprios pensamentos e emoções e expandiu sua zona de conforto. Agora você vai integrar todas essas transformações numa nova forma de existir. E a primeira coisa que você vai notar é que não consegue mais fingir ser quem você era antes. Não consegue mais dizer sim quando quer dizer não. Não consegue mais se desculpar por coisas que não são culpa sua. Não consegue mais aceitar menos do que merece só para evitar conflito. Não consegue mais performar uma versão diminuída de si mesmo para fazer outros se sentirem confortáveis. Essa não é uma mudança que você está forçando. É uma mudança que está acontecendo naturalmente porque você não cabe mais na versão antiga de si mesmo. Sêneca escreveu: "Todo novo começo vem do fim de algum outro começo." E isso é exatamente o que está acontecendo na quarta semana. O fim da versão de você que vivia com medo do próprio potencial. O início da versão que não tem medo de ocupar o espaço que merece. Você vai começar a falar diferente, não mais alto, mas com mais intenção. Cada palavra vai carregar peso porque vem de um lugar de consideração real, não de ansiedade social ou necessidade de aprovação. Você vai começar a se mover diferente, com mais presença, como se cada passo fosse uma escolha consciente em vez de um movimento automático. As pessoas vão notar que você parece mais aqui, mais presente, mais sólido. Você vai começar a tomar decisões diferente, mais rápido, com mais confiança, baseado nos seus próprios valores em vez de no que você acha que os outros esperam. E não vai sentir necessidade de justificar essas decisões para ninguém. Mas a mudança mais perturbadora vai ser como você responde a situações que antes te deixavam ansioso ou irritado.
Alguém tenta te provocar? Em vez de reagir emocionalmente, você vai simplesmente observar a tentativa de provocação com curiosidade quase científica. Como se você fosse um antropólogo estudando um comportamento interessante. Alguém tenta te manipular? Em vez de se sentir culpado ou confuso, você vai reconhecer a manipulação imediatamente e responder com clareza, calma. Não com raiva, mas com uma firmeza que deixa claro que você não está disponível para jogos. Alguém tenta te diminuir? Em vez de se defender ou rebater, você vai simplesmente não se engajar com a tentativa de diminuição, como se a opinião dessa pessoa sobre você fosse completamente irrelevante para sua autoavaliação. Marcos Aurelius enfrentava tentativas de manipulação, provocação e diminuição todos os dias. Senadores corruptos tentando influenciar suas decisões. Generais ambiciosos tentando usá-lo para seus próprios propósitos. Cidadãos revoltosos tentando desestabilizá-lo emocionalmente. Mas ele desenvolveu algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve: imperturbabilidade real. Não frieza emocional, mas uma estabilidade interna tão sólida que influências externas simplesmente não conseguiam abalá-la. E na quarta semana, você vai descobrir que desenvolveu essa mesma qualidade. Não porque se tornou insensível, mas porque se tornou tão centrado em si mesmo que a opinião dos outros perdeu o poder de determinar como você se sente. Você vai notar que as pessoas começam a te tratar com um respeito diferente. Não porque você exigiu respeito, mas porque você está emanando uma energia que naturalmente inspira respeito. A energia de alguém que se respeita profundamente. E aqui está onde a transformação se torna verdadeiramente irreversível. Você vai descobrir que não consegue mais voltar para a versão antiga de si mesmo, mesmo que queira. É como tentar voltar para roupas que ficaram pequenas. Simplesmente não cabem mais. A versão de você que mendiga a aprovação, que aceita desrespeito, que vive com medo do próprio potencial, que se diminui para fazer outros se sentirem grandes, essa versão morreu durante os 30 dias. E no lugar dela, nasceu alguém que você mal reconhece, mas que sabe que sempre esteve lá, esperando para emergir. No final dos 30 dias, quando você se olhar no espelho, você vai ter uma experiência perturbadora. Por um momento, você não vai reconhecer quem está te encarando de volta. A postura é diferente, o olhar é diferente, a energia é diferente. E então, você vai perceber que essa pessoa estranha no espelho é quem você realmente sempre foi. Os 30 dias não criaram uma pessoa nova. Removeram as camadas de condicionamento, medo e limitação que estavam escondendo quem você sempre foi por baixo. Você vai descobrir que se tornou alguém que as pessoas querem estar perto, mas que não precisa da presença delas para se sentir completo. Alguém que as pessoas respeitam naturalmente, mas que não vive em função desse respeito. Alguém que é interessante sem tentar ser interessante, confiante sem ser arrogante, forte sem ser rígido. Você se tornou irreconhecível não porque se transformou em outra pessoa, mas porque finalmente se tornou quem sempre teve potencial para ser. E essa realização vai ser tanto libertadora quanto assustadora, porque você vai perceber que sempre teve acesso a essa versão de si mesmo, que sempre teve o poder de viver dessa forma, que sempre foi capaz de ser essa pessoa extraordinária. A única coisa que estava impedindo era medo. Medo de ser rejeitado por ser autêntico. Medo de ser julgado por ocupar seu espaço. Medo de descobrir que talvez você fosse capaz de muito mais do que se permitia imaginar. Mas agora que você experimentou quem realmente é, não há mais volta. Você lembra como começamos essa conversa? Com você olhando no espelho e reconhecendo perfeitamente a pessoa que estava te encarando de volta. Com você preso na própria previsibilidade. Com você sendo exatamente quem todos esperavam que você fosse. Agora olhe onde você está. 30 dias depois, você se tornou alguém que nem você mesmo consegue prever completamente. Alguém que toma decisões baseadas em valores internos em vez de expectativas externas. Alguém que ocupa espaço no mundo sem se desculpar por existir. Você se tornou irreconhecível. E aqui está a revelação final, a mais importante de todas.
Essa transformação não aconteceu porque você aprendeu técnicas novas ou seguiu um manual de desenvolvimento pessoal. Aconteceu porque você finalmente teve coragem de parar de se esconder de si mesmo. Durante anos, você viveu uma versão editada da sua própria existência. Uma versão que foi cortada, censurada, diminuída para se encaixar nas expectativas de pessoas que nem te conheciam realmente. Uma versão que foi moldada pelo medo de rejeição, em vez de ser moldada pelo desejo de autenticidade. E nos últimos 30 dias, você removeu todas essas edições, removeu todos esses filtros, removeu todas essas limitações autoimpostas e descobriu algo extraordinário. Você sempre foi interessante, sempre foi capaz, sempre foi poderoso, sempre foi digno de respeito. Simplesmente estava escondendo essas qualidades atrás de uma performance de pequenez que achava que o mundo queria ver. Marcos Aurelius escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." E talvez a aplicação mais radical dessa verdade seja esta: você tem poder sobre quem você escolhe ser, independente de quem os outros querem que você seja. E quando você exerce esse poder conscientemente, quando você escolhe ser autenticamente você mesmo sem desculpas, algo milagroso acontece. O mundo se reorganiza ao redor da sua autenticidade. Pessoas que não conseguem lidar com sua versão real se afastam naturalmente. E pessoas que conseguem apreciar quem você realmente é se aproximam naturalmente. Você se torna um ímã para relacionamentos genuínos e um repelente para relacionamentos superficiais. Oportunidades que antes pareciam impossíveis começam a aparecer. Não porque você mudou suas circunstâncias externas, mas porque você mudou a energia que está emanando. A energia de alguém que não tem medo do próprio potencial. Conversas que antes te deixavam ansioso se tornam naturais. Situações que antes te intimidavam se tornam interessantes. Desafios que antes te paralisavam se tornam oportunidades. Porque você descobriu algo que a maioria das pessoas nunca descobre: que a versão mais poderosa de você mesmo não é uma fantasia. É uma possibilidade real que está sempre disponível, esperando apenas que você tenha coragem de incorporá-la. Os 30 dias não foram sobre se tornar uma pessoa diferente. Foram sobre parar de fingir ser uma pessoa menor do que você realmente é. E agora que você sabe quem realmente é por baixo de todas as máscaras e limitações, você nunca mais vai conseguir voltar para a prisão da autoimagem diminuída. Nunca mais vai conseguir aceitar relacionamentos que exigem que você se diminua. Nunca mais vai conseguir viver uma vida que é menor do que seu potencial real. Sêneca dizia: "Todo novo começo vem do fim de algum outro começo." E talvez seja isso que realmente aconteceu nesses 30 dias. O fim da versão de você que vivia com medo de ser grande. O começo da versão que não tem medo de ser extraordinária. O fim da versão que pedia permissão para existir. O começo da versão que existe sem precisar de permissão. O fim da versão que se esconde. O começo da versão que brilha. E se você realmente passou pelos 30 dias, se realmente fez o trabalho de remoção das máscaras e limitações, então você sabe que isso não é exagero motivacional. É realidade vivida. É a experiência direta de quem você realmente é quando para de ter medo de si mesmo. Você se tornou irreconhecível, porque finalmente se tornou reconhecível. Reconhecível para si mesmo. Reconhecível como a pessoa extraordinária que sempre teve potencial para ser. E uma vez que você experimentou essa versão de si mesmo, uma vez que você viveu essa realidade, não há mais volta. Não há mais desculpas. Não há mais justificativas para viver uma vida menor do que você é capaz de viver. Porque você sabe quem realmente é. E quem você realmente é não cabe em prisões pequenas. Curta este vídeo se você teve coragem de parar de se esconder de si mesmo e começar a viver como quem realmente é. Comente se você está no processo de remoção das máscaras que o mundo te forçou a usar. E compartilhe com quem você sabe que está desperdiçando o próprio potencial por medo de ser grande demais.
Porque a revolução mais poderosa que pode acontecer é quando alguém finalmente decide parar de fingir ser pequeno e começar a ser extraordinário. E se você chegou até aqui, essa revolução já começou.